todos. Deus abençoe a todos nesta manhã. Estamos agradecidos de estar aquí, Estamos agradecidos de estarmos aqui ver preciosos hermanos e ver preciosos irmãos que vinieron de lejos a esta reunión. que vieram de longe para esta reunião. Yo no soy maestro, E eu não sou mestre, yo soy solamente un pequeño pastor eu sou somente um pequeno pastor. y solo puedo predicar como un pastor. E somente posso pregar como um pastor. Pero yo creo que todos nosotros Mas eu creio que todos nós necesitamos, como pastores, oír la palabra de Dios. ouvir a palavra de Deus. Entonces Dios puede hablarnos a nuestros corazones. Então Deus pode falar aos nossos corações. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, E isso é o que vamos fazer nesta manhã, como ovejas, como ovelhas, como hijos. como filhos, Vamos a oír la palabra. vamos ouvir a palavra. Vamos a leer Génesis, Vamos ler Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 24, versículo 24. y Apocalipsis E Apocalipse 6, 6, versículo 7. versículo 7. Vemos así. Lemos assim, Génesis 3, Gênesis 3, versículo 24. versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Cuando Apocalipsis 7, Apocalipse, Apocalipsis 6, versículo 7. Apocalipse 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem e veja. Y una escritura, E uma escritura, Apocalipsis 19, Apocalipse 19, versículo 7. versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Quiero hablarles Quero falar-lhes, por un momento por uns momentos, sobre los guardianes. sobre os guardiões. Los guardianes Os guardiões del trono, do trono, la morada de Dios, da morada de Deus. los eunucos Os eunucos de la reina, da rainha, los que ayudan os que ajudam a vestir a la reina. a vestir a rainha. Amén. Amém? Vamos a orar. Vamos orar. Padre amado, Pai amado, gracias por tu amor. graças te Gracias damos por pelo estas teu amor. palavras. Obrigado por essas Ven palavras. a nosotros, Señor, Venha a nós, y Senhor, ayúdanos esta e mañana ajuda-nos nesta manhã, en el nombre del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Para ti sea la gloria y la honra. Para ti seja a glória e a honra. Amén. Amém. Pueden sentarse. Podem assentar-se. Vemos aquí Viemos aqui que cuando Dios que quando Deus echó al hombre,
fez o homem, del huerto del Edén, tirou o homem do jardim do Éden, puso querubines pôs querubins en la puerta del huerto na porta do jardim, para que el hombre no comiera del árbol de la vida. para que o homem não comesse da árvore da vida. Vemos que la primera vez Vemos que a primeira vez que aparecen los querubines que aparecem os querubins en la Biblia na Bíblia es cuando el hombre peca. é quando o homem peca. Es la primera vez A primeira que vez se habla de ellos que se fala neles en el Génesis, em Gênesis y es cuando el hombre peca. é quando o homem peca. Él coloca querubines Ele coloca querubins para que el hombre no coma para que o homem não coma del árbol de la vida. da árvore da vida. Y luego lo vemos aquí en el fin, E logo o vemos aqui no fim, a los querubines, os querubins, los vemos en el último libro, os vemos no último livro, en Apocalipsis. em Apocalipse. Vemos que cuando los sellos son abiertos, Vemos que quando os selos são abertos, los volvemos a ver ahí, voltamos a vê-los ali. cuando por última vez, Por última vez, en el último no libro, último livro, los vemos de nuevo en el último libro. os vemos de novo no último livro. En el primer libro No primeiro livro, vemos que aparecen los querubines vemos que aparecem os querubins cuando el hombre peca, quando o homem peca. y es para que el hombre no coma del árbol de la vida. E é para que o homem não coma da árvore da vida. Y en el último libro E no último livro, vuelven a aparecer, voltam a aparecer. pero es para llamar al hombre. Mas é para chamar ao homem. Cuando el último de las criaturas Quando o último das criaturas aparece, aparece, llama a Juan, chama a João. ven y mira. Vem e veja. Amén. Amém? En el primer libro No primeiro livro, mantuvo afuera al hombre, manteve o homem fora, lejos del huerto del Edén. longe do jardim do Éden. Pero aquí en el último libro Mas aqui no último es livro, para llamar al hombre, é para chamar o homem, para que coma de la vida. para que coma da vida. Amén. Amém. Amén. Entonces, Então, estos querubines esses querubins aparecen, aparecem, nunca habían aparecido, nunca haviam aparecido, sino hasta que el hombre pecó. senão até quando o homem pecou. Cuando el hombre pecó, Quando o homem pecou, Dios trajo un querubín. Deus trouxe um querubim. Amén. Amém. Él no tenía su único hijo, Ele tinha somente o seu único filho. había pecado. Havia pecado. Dios no tenía un pastor, Deus não tinha um pastor, no tenía un evangelista, não tinha um evangelista, no tenía un profeta, não tinha um no profeta, tenía un maestro. não tinha um Él mestre. tuvo que traer un querubín. Ele teve que trazer um querubim. Amén. Amém? Él tuvo que traer un querubín Ele teve que trazer um querubim para disciplinar a su hijo, para disciplinar seu para filho, mantener a su hijo fuera para manter o seu filho fora del huerto del Edén. do jardim do Éden. Amén. Amém? Entonces, Então, vemos que también vemos en el primer libro vemos no primeiro livro que Dios que Deus es el primer padre é o primeiro pai que disciplinó su hijo que disciplinou seu filho y que disciplinó su hija. e que disciplinou sua Él filha. quería tener su casa en orden, Ele queria ter a sua casa su em ordem, familia en orden. sua família em ordem. Amém. Amém? Amén. Amém. Entonces Dios, Então Deus, cuando Adán pecó quando Adão pecou y Eva pecaron, e Eva pecaram, Él no quedó con los brazos cruzados. ele não ficou com os braços cruzados. Él lo llamó. Ele os chamou, Llamó a Adán primero, chamou Adão primeiro, llamó a Eva chamou a Eva y llamó a la serpiente. e chamou a serpente. Por eso es que el adulterio Por isso que o adultério se arregla entre tres. é feito entre três. Amén. Amém? Entonces, Él llamó para disciplinarlos. Então ele chamou para Él los discipliná-los. disciplinó. Ele os disciplinou. La Biblia dice que los echó, A Bíblia diz que ele os colocou, los echó os jogou, fuera jogou fora del huerto del Edén. do jardim do Éden. Amén. Amém? Amén. Amém? Y nosotros E nós, muchas veces no queremos disciplinar muitas vezes, não queremos disciplinar nuestros miembros nossos membros en la iglesia, na igreja, porque parece cruel, porque parece cruel, pero no es cruel, mas não é cruel. porque si es cruel, Porque se é cruel, Dios fue el primer cruel Deus foi o primeiro cruel. y Él no es cruel. E ele não é cruel. Él disciplinó a su hijo Ele disciplinou seu filho y Él disciplinó a su hija e ele disciplinou sua y filha los echó del huerto del Edén e os tirou do jardim do y Éden colocó un querubín e colocou um querubim para que ellos no comieran para que eles não comessem del árbol de la vida. da árvore da vida. Amén. Amém. Eso fue en el principio. Isso foi no princípio. Y ahora en el último libro, E agora no último livro, los querubines os querubins llaman a Juan, chamam a João, llaman al hombre chamam ao homem para que coman para que comam del árbol de la vida. da árvore da vida. Amén. Amém. Amén. Amém. Entonces, vemos
que Dios no tenía un ministro Então vemos que Deus não tinha um ministro para disciplinar el pecado, para disciplinar o pecado, para lidiar con el pecado. para lidar com o pecador. Allá en el principio Lá no princípio, puso un querubín, pôs um querubim, amén, amém, para que pudiera guardar para que pudesse guardar el camino o caminho, al árbol de la vida. a árvore da vida. Luego esos querubines Logo, estes querubins los vemos en el libro de Ezequiel, os vemos no livro de Ezequiel, con el arca, com a arca, guardando la palabra. guardando a palavra. Ellos no guardaban el templo, Eles não guardavam o templo, ellos guardaban el trono, eles guardavam o trono, donde Dios se sienta. onde Deus se assenta. Amén. Amém. Ellos no guardaban el templo, Eles não guardavam o templo, ellos guardaban el trono, eles guardavam o trono, donde Dios se sienta. onde Deus se assenta. Y hoy E hoje, el trono de Dios o trono de Deus es el corazón del hombre. é o coração do homem. Amén. Amém. Amén. Amém. Ahora el querubín no ha cambiado, Agora o querubim não tem mudado. no ha cambiado su naturaleza. Não tem mudado a sua Dios natureza. no ha cambiado su naturaleza. Deus não tem mudado a sua natureza. Ellos no permitirán Eles não permitirá que alguien se acerque que alguém se aproxime a donde Dios mora aonde Deus mora, con pecado. com pecado. Porque ¿por qué aparecieron en la Biblia? Por que eles apareceram na Bíblia? ¿Cuándo aparecieron en la Quando Biblia? apareceram na Bíblia? Cuando el hombre pecó, Quando o homem pecou. cuando los hijos de Dios habían pecado. Quando os filhos de Deus haviam pecado. Dios colocó un querubín. Deus colocou um querubim. Luego lo vemos en el libro de Ezequiel. Logo os vemos no livro de Ezequiel. Luego vemos el campamento de Israel Logo vemos o acampamento de Israel en el desierto, no deserto, en la tienda. na tenda. Dios bajaba en la tienda. Deus descia na tenda. Y luego vemos que las tribus de Israel E logo vemos que as tribos de Israel tenían 4 estandartes. tinham 4 estandartes. Uno era el león, Um era o leão, otro era el buey, o outro era o boi, otro la cara de hombre o outro a cara de homem y otro era un águila. e o outro era uma Era águia. Judá, Era Judá, Efraín, Efraim, usted sabe Dan, você sabe, Dan, Manasés. Manassés. Uno al este, Uma ao leste, otro al oeste, outra ao oeste, uno al norte uma ao y norte el otro al sur. e outra ao sul. Y nadie podía entrar E ninguém poderia entrar al tabernáculo ao tabernáculo, donde Dios bajaba onde Deus descia para hablar al pueblo. para falar ao povo. Si no pasaba Se não passava por esas tribus, por estas tribos, por esos estandartes, por esses por estandartes, esos querubines. por estes querubins. Amén, Amém. amén. Amém. Luego vemos a Jesucristo que viene a la tierra. Logo vemos Jesus Cristo que veio à terra, Dios mismo hecho hombre. Deus mesmo Y, feito y homem. vemos alrededor de él E vemos ao redor dele a Marcos, a Marcos, a Lucas, a Lucas, a Juan a João y el libro de los Hechos. e o livro dos Atos. Alrededor del libro de los Hechos. Ao redor do livro dos Atos, ¿Qué tienen que ver esos querubines? o que tem que ver esses querubins Tienen que ver con el hombre. tem que ver com o homem. Tienen que ver con el hombre. Tem que ver com o homem. Aparecieron cuando el hombre pecó. Apareceram quando o homem pecou. Están de acuerdo con el pecado. Estão de acordo com o pecado. No están de acuerdo con el pecado. Não estão de acordo com o pecado. Aparecieron para que el pecado Apareceram para que o pecado no se mezcle con lo santo, não se misture com os santos. con lo puro. Fique puro. Amén. Amém. Amén. Amém. Luego en las edades Logo, nas eras de la iglesia da igreja, vemos al león vemos o leão influenciando al apóstol Pablo, influenciando o apóstolo Paulo, a Martín, a Martim, a Irineo. a Irineu. Luego vemos el buey Logo vemos o boi influenciando a Colombo. influenciando a Colomba. Luego la criatura de cara de hombre, Logo a criatura de cara de homem, a Lutero, a Lutero, Wesley, los pentecostales. os pentecostais. Entonces viene la última criatura Então veio a última criatura. en la vida de Malaquías 4:5 Para o livro de Malaquias 4:5. para llamarnos Para chamarnos a nosotros, a para nós, llamarnos, para que comamos, para que para comamos, que participemos para que participemos de la vida. da vida. Amén. Amém. Amén. Y entonces esos querubines Então esses querubins eran guardianes, eram guardiões, guardianes de los santos, guardiões dos santos, guardianes de lo puro, guardiões dos puros, de donde Dios estaba. de onde Deus estava. Dios estaba en el huerto del Edén. Deus estava no jardim do Éden. Amén. Amém. Allí estaba el árbol de la vida. Ali estava a árvore da vida. El árbol de la vida E a árvore da es vida Jesucristo. é Jesus Cristo. Y esos querubines E esses querubins cuidaban el camino cuidavam o caminho al árbol de la vida à árvore da vida y no permitían al hombre e não permitiam ao homem de ir a los santos de ir aos santos estando en pecado. estando em pecado. Pero luego vemos que esos poderes, Mas logo vemos que estes poderes, esa criatura, essas criaturas, no eran ángeles, não eram anjos, no eran hombres, não eram homens, eran poderes. eram poderes. Amén. Amém. Pero estaba asociado con el hombre. Mas estavam associados com o homem.
estaba asociado con el hombre. estava associado com o Cuando homem. Dios lidió con el pecado, Quando Deus lidou com o pecado, usó a ellos usou a eles para no dejar pasar al hombre, para não deixar passar o homem, a los santos. ao santo. Dios no tenía pastor, Deus não tinha Dios no pastor, tenía evangelista, Deus não tinha Dios no evangelista, tenía profeta, Deus não tinha profetas, Dios no tenía maestro, Deus não tinha Dios mestre, tenía querubines. Deus tinha Y querubins lidió con sus hijos e lidou com os seus a filhos través de ellos. através deles. Pero luego vemos Mas logo vemos que vinieron los hijos de Dios, que vieram os filhos de Deus, vinieron los profetas, vieram os profetas y estas criaturas e essas criaturas estaban asociados que estavam associadas con el ministerio, com o ministério, con los hombres, com os homens, con el ministerio, com o ministério donde Dios moraba. onde Deus morava. Amén. Y Amém. no permitían E não permitiam dejar pasar el pecado, deixar passar o pecado, mezclar el pecado misturar o pecado con los santos. com os santos. ¿Dónde está eso esta hora? Onde está isso esta hora? ¿No existe más Não existe mais o está aquí con nosotros? ou está aqui conosco? La última criatura, A última criatura. ¿de dónde nos sacó? De onde nos tirou? ¿De dónde nos desasoció? De onde nos desassociou? Nos sacó de la mentira, Nos tirou da mentira, de la denominación, da las denominação, doctrinas falsas. da doutrina Nos falsa. llamó fuera Nos chamou para para fora, que fuéramos para que a fôssemos comer de la vida. a comer da vida. Amén. Amém. En el huerto de Edén No jardim do Éden, los sacó fuera os tirou para y no fora le permitió comer. e não permitiu En comer. el último libro E no último livro, lo llama al hombre nos chama para o que homem participe de la vida. para que participe da vida. Amén. Amém. Y la última criatura A última criatura ungió a Malaquías 4:5. ungiu a Malaquias 4:5, Era el águila era a águia, y nos tiró a nosotros, e tirou a nós, nos llamó a nosotros nos chamou fuera del pecado, para fora do fuera pecado, de la mentira, fora da mentira, fuera de la doctrina errada, fora da doutrina errada, a la verdad, a para que verdade, participemos de la vida. para que participemos da vida. Eso estuvo solamente en el hermano Branham. Isso esteve somente no irmão Oh, Branham? no. Oh, não! Está en el ministerio quíntuple también. Está no ministério quíntuplo La também. unción continúa adelante. A unção continua Y adiante. ellos son los guardianes E eles são os guardiões del trono do trono, de donde Dios mora. onde Deus mora. Amén. Amém. Amén. Amém. Entonces, un ministro Então, um ministro no puede estar asociado al pecado, não pode estar associado ao pecado, porque ellos aparecen en la escena porque eles aparecem em cena para separar para separar el pecado o pecado de los santos. dos santos. No puede estar en la mentira, Não pode estar na mentira, porque justamente ese poder porque justamente este poder viene para separar veio para separar la mentira a mentira de la verdad. da verdade. No le permite pasar Não permite a passar ninguna persona. a nenhuma pessoa. En el desierto, No deserto, si una persona venía, se uma pessoa vinha, las tribus, as tribos, si venía por el norte, se vinha pelo norte, no lo dejarían pasar. não o deixariam Si passar. venía por el sur, Se viesse pelo sul, no lo dejaría pasar. não o deixariam passar. Fíjese lo que la criatura habló. Fíjese lo que la Vejam última o que- criatura habló. Vejam o que a última criatura falou. Habló que las doctrinas Falou que as doutrinas eran mentiras. eram mentira. Las doctrinas denominacionales. As doutrinas denominacionais. Porque quería que participemos de la vida. Porque queria que participássemos da vida. Amén. Amém. Amén. Amém. Y esos querubines E estes querubins que echaron al hombre que tiraram o homem del huerto del Edén, do jardim do Éden, que cuidaron el camino del árbol de la vida, que cuidaram o caminho da árvore da vida, Dios los usó Deus os usou en la apertura de los 7 sellos. na abertura dos 7 selos. Y los 7 sellos E os 7 selos es el árbol de la vida. é a árvore da vida. ¿Ustedes lo creen? Vocês o creem? Amén. Amém. Amén. Ahora miren, Agora veja, vemos vemos que esas unciones, que essas unções están asociadas con los ministros, estão associadas com os ministros, con el ministerio, com os ministérios, que no permite al pecador que não permite ao pecador venir vir a Dios a Deus de cualquier forma. de qualquer forma. Cualquier pastor aquí, Qualquer pastor aqui, por más humilde, por mais humilde, por más pequeño que sea, por mais pequeno que seja, una persona viene
Uma pessoa vem, pecadora, pecadora. él comienza a instruirle Ele começa a lhe instruir para alejarse del pecado. para se distanciar do pecado. Le habla de que se bautice en el nombre de Jesucristo. Lhe fala que se batize no nome de Jesus Cristo. Lo va alejando del pecado. O vai distanciando do pecado. Le habla que Dios perdona. Lhe fala que Deus perdoa. Luego que él se bautiza, Logo que ele se batiza, le habla que Dios santifica, lhe fala que Deus que santifica. él pagó sus pecados, Ele pagou seus que pecados. Jesús murió para que él sea limpio. Que Jesus morreu para que ele fosse limpo. ¿Qué está haciendo? O que está fazendo? ¿Qué está haciendo el hombre? Está fazendo o homem. Él también era pecador. Ele também era pecador. Él nació pecador. Ele nasceu ¿Y pecador. por qué ahora él instruye a otro? E por que agora ele está instruindo ao outro Para alejarse del pecado. para se distanciar do pecado? Porque algo lo alejó a él primero. Porque algo distanciou a ele primeiro Del pecado. do pecado. Y es aquella unción E é aquela unção que lleva al hombre que leva o homem a comer de la vida eterna. a comer da vida eterna. Si Malaquías 4:5 no hubiera venido, Se Malaquias 4:5 não tivesse vindo, no estaríamos aquí. não estaríamos aqui. Alguien nos convocó, Alguém nos convocou, alguien nos llamó. alguém nos chamou. Amén. Amém? Alguien nos abrió Alguém nos abriu la puerta. a porta. Amén. Amém. Amén. Y después de las edades, E depois das eras, terminando las edades, terminando as eras, al fin de las edades, ao fim das eras, al caer el atardecer ao cair o entardecer de la última edad, da última era, al fin de la última edad, ao fim da última cuando era, el día estaba muriendo, quando Elias estava morrendo, cuando el día estaba muriendo, quando o dia estava morrendo, Dios Deus envió a Malaquías 4 enviou Malaquias 4 para sacarnos fuera, para nos tirar para para fora, sacarnos de la Odisea, para nos tirar de para Laodiceia, sacarnos del paganismo, para nos tirar do paganismo, del mundanalismo, do mundanismo, de la religión organizada. da religião organizada. Amén. Amém? ¿Por qué? Por quê? Porque Él quería llevarnos Porque Ele queria nos a levar comer de la vida. a comer da vida. Él abrió los sellos, Ele abriu os selos, Él rompió los sellos, Ele rompeu os selos y el árbol de la vida e a árvore da vida quedó a plena vista. ficou em plena vista. Cualquiera puede venir y comer, Qualquer pode vir e comer, pero no puede venir pecador, mas não pode vir pecador, porque esos querubines porque esses querubins son los guardianes são os guardiões que no permiten al hombre que não permitem ao homem que está en pecado que está em pecado participar de la vida. participar da vida. Tiene que pasar por un proceso. Tem que passar por processo. Por eso Dios Por isso Deus colocó querubines colocou querubins en el huerto del Edén no jardim do Éden para que el hombre pecador para que o homem pecador no pudiera pasar não pudesse a passar comer del árbol de la vida. a comer da árvore da vida. Pero Efesios 4:11 Mas Efésios 4:11 dice que Dios disse que Deus colocou colocou no querubines, não querubins, sino apóstoles senão apóstolos, profetas, pastores, para la perfección para a perfeição de los santos. dos santos. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Entonces nosotros Então nós tenemos una gran responsabilidad temos uma grande responsabilidade como ministros como ministros para cuidar para cuidar el trono de Dios. o trono de Deus. ¿Cuál es el trono de Dios? Qual é o trono de Deus? El corazón del creyente. O coração do crente. Dios tiene 3 tronos. Deus tem 3 tronos. Uno en el cielo, Um no céu, otro fue su hijo, o outro foi seu filho, y ahora el corazón e agora o coração del creyente. do crente. Y Dios lo tiene que cuidar. E Deus o tem que Lo cuidar. tiene que cuidar cada día, Você tem que cuidar cada dia. limpio. Limpo. Y ellos vienen aquí a la iglesia. E eles vêm aqui na Y igreja aquí está esa unción e aqui está esta unção de los querubines, dos querubins, ungiendo al pastor, ungindo ao pastor, ungiendo al maestro, ungindo ao mestre, ungiendo al profeta, ungindo ao profeta, separando el pecado separando o pecado de los santos, dos santos, cuidando cuidando donde Dios mora, onde Deus el mora, corazón del predestinado. o coração do Ellos predestinado. vienen, escucha la palabra, Eles vêm escutar a y palavra el querubín predica. e o querubim prega. No es un ángel, Não é um anjo, es una unción, é uma unção, no es un hombre, não é um homem, porque el hombre también es pecador. porque o homem também é pecador. Pero Dios ungió a usted Mas Deus ungiu a você para ayudar al hombre, para ajudar o homem, para guiar al hombre para guiar o homem a comer del árbol de la vida. a comer da árvore da vida. ¿No está contento por eso? Não está contente por isso? Qué gran responsabilidad tenemos. Que grande responsabilidade No nos temos. podemos hacer famosos.
Não podemos nos fazer famosos. nuestro nombre grande, Nosso nome grande. llenar nuestros bolsillos de dinero. Encher nossos bolsos de dinheiro. Dios no nos llamó para eso, Deus não nos chamou Deus para nos isso. chamou Deus nos chamou para llevar al hombre levar o homem perdido, o homem perdido, a la salvación, para a salvação. para que participe de la vida. Para que participe da vida. Gloria a Dios. Glória a Deus. Por eso nos sacó Por isso nos de tirou todo sistema de organizacional. todo o sistema Nos sacó organizacional. del pecado. Nos tirou do Nos pecado. sacó de la mentira. Nos tirou da mentira. Nos mostró la verdad. Nos mostrou a verdade. Nos abrió los sellos. Nos abriu o selo. Él mismo bajó. Ele mesmo desceu. Él mismo bajó. Ele mesmo desceu. En Apocalipsis 10. Em Apocalipse El 10. séptimo sello fue roto. O sétimo selo Y foi él aberto. descendió. E ele desceu. Él se unió con Malaquías 4. Ele se uniu com Malaquias Y 4. él nos habló. E ele nos falou. La criatura A criatura de cara de águila de cara de águia nos llamó. nos chamou. Sal fuera. Sai fora. Ven aquí. Vem aqui. Nos reveló Nos revelou que la organización que a organização es una mentira. é uma mentira. Es muerte. É morte. Pero que la vida Mas que a vida ha bajado. tem descido. Que el Espíritu Santo O Espírito Santo está aquí está aqui para salvar al hombre. para salvar ao homem. Amén. Amém. Entonces, ¿quiénes son los guardianes Então, quem são os guardiões esta hora? esta hora? ¿Dónde están las funciones Onde estão as unções de estos querubines? destes querubins? Vemos una doctrina, Vemos uma doutrina, otra doctrina, outra doutrina, un hombre queriendo ser grande, homem querendo ser grande, el otro popular, o outro popular, uno rico, rico, el otro popular, o outro popular, el otro cayendo con mujeres. o outro caindo com mulheres. Pero eso no es. Isso não é. Dios nos llamó fuera de todo eso. Deus nos chamou fora de tudo isso. Dios nos llamó fuera de las mentiras. Deus nos chamou fora das mentiras. ¿Por qué colocó Dios el querubín en el huerto? Por que colocou Deus o querubim no jardim? Porque su hijo había pecado. Porque o seu filho havia pecado. Porque su hija había pecado. Porque a sua filha havia pecado. Dios no juega. Deus não brinca. Amén. Amém. Amén. Él colocó esos querubines. Ele colocou esses Y querubins. él tenía una espada encendida. Ele tinha uma espada flamejante Amén. Que flameaba. que flamejava. Usted sabe, todo el tiempo la movía. Você sabe, todo o tempo ele a movia. El hombre no podía entrar. O homem não podia entrar. No entrará. Não entrar. Dios puso esos querubines. Deus pôs esses Y querubins. Dios tiene un ministerio E Deus tem um ministério. en este último día Neste último dia. que separará Que separará el pecado de los santos. o pecado dos santos. La mentira de la verdad. A mentira da verdade. Amém. Amém. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Entonces vemos Então vemos que estos hombres, que estes homens, el profeta dice así: o profeta disse assim: Deus, ayúdame ajuda-me a vestir a tu novia a vestir a tua noiva con el vestido de la palabra. com o vestido da palavra. En el libro de Esther, No livro de Esther, fíjese que ella veja que ela tenía eunucos tinha eunucos alrededor de ella. ao redor dela. Un eunuco Eunuco es un hombre é homem que no puede engendrar hijos. que não pode gerar filhos. Solo cuidaban la reina. Ele somente cuidava a rainha. Ellos no tienen simiente. Eles não têm semente. Un eunuco no tiene simiente. Eunuco não tem semente. Es un hombre estéril. É homem estéril. No tiene simiente. Não tem semente. No puede tener hijos. Não pode ter filhos. Solo cuida una mujer Somente cuida uma mulher para otro hombre. para outro homem. Amén. Amém. ¿Ve? ¿Ve? Porque los querubines Porque os querubins no se casan, não se casam, no tienen hijos, não têm filhos, no iban para atrás, não van hacia atrás, vão para trás, siempre van adelante. sempre para adiante, para frente. Tienen ojos por detrás, ojos Tem olhos atrás y por delante. e para frente. Cuando anda, Quando andam, no se vuelven. não voltam. Y eso es el verdadero guardián. E este é o verdadeiro guardião. Y aquí en el libro de Esther E aqui no livro de Esther, vemos que estos eunucos que estes eunucos cuidaron a Esther. cuidaram de Esther. No podía tomar a Esther Não podiam tomar a Esther para ellos. para eles.
Porque ellos eran eunucos, porque eles eram eunucos, eran estériles, eram estéreis, no podían tener un hijo. não poderiam ter filhos. Ellos solo cuidaron a Esther Eles somente cuidaram Esther para el rey. para o rei. Y esto está representando E isso está representando a Cristo y la novia. a Cristo e a noiva. Y entonces nosotros escuchamos pastores. Então nós escutamos pastores, Esta es mi iglesia. esta é a minha igreja. Ella solo me responde a mí. Ela só responde a mim. Está bien. Está bem. Ella debe respetar, Ela deve respeitar, ser fiel. ser fiel. Pero un verdadero eunuco Mas um verdadeiro eunuco está cuidando está cuidando una mujer uma mulher que es para otro. que é para outro. Amén. Amém. Amén. Ven, nosotros solo somos administradores Veja, nós somos somente administradores de los negocios de Dios. dos negócios de Deus. No somos dueños Não somos donos de los negocios. dos negócios. Solo administradores Somos administradores de los negocios de Dios. dos negócios de Deus. Amén. Amém. Ahora entonces, Agora então, ellos tenían que ayudar eles tinham que ajudar a la reina a rainha a vestirse. a se vestir. Amén. Amém. Y antes de que ella pudiera vestirse, E antes que ela pudesse se vestir, ellos hicieron pasar a ella por un proceso. eles necessitavam passar ela por um processo. Le hicieron pasar por un proceso Lhe fizeram passar por um processo que tenía cierto tiempo. que tinha um certo tempo. Dice, era el tiempo del cumplimiento del atavío. Diz, era o tempo do cumprimento do atavio. Ella no podía ataviarse, Ela não podia estar ataviada, a vestirse, vestir-se, sin pasar por ese proceso. sem passar por este processo. Y el eunuco E o eunuco tenía mucho que ver tinha muito a ver con ese proceso. com este processo. Amén. Amém. Amén. Amén. Nosotros, ahora, yo soy solo un hermano aquí, Agora somente eu sou um irmão aqui. una visita nada más. Uma visita e nada mais. Pero como yo creo que podemos hablar en confianza. Mas como eu creio que podemos falar em confiança. Amén. Amém. Entonces, Então, el eunuco o eunuco tenía mucho que ver tinha muito a ver con el cumplimiento del atavío. com o cumprimento do atavio. Dice en el libro de Esther, No livro de Esther, en el capítulo 2, no capítulo 2, en el verso 12, no verso 12. cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamentos de beleza, segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Ella no podía vestirse Ela não podia vestir-se el vestido o vestido, sin pasar por el proceso sem passar pelo processo del atavío. do atavio. Amén. Amém? Y el proceso E o processo era un proceso de purificación. era um processo de purificação. La televisión, A televisão, el pelo cortado. cabelo cortado. Podemos seguir, Podemos seguir, pero no estamos aquí para entrar en esos detalles. mas não estamos aqui para entrar nestes detalles. Pero, ¿cómo ayudaremos que ella se vista? Mas como ajudaremos com que ela se vista? Si nosotros no conocemos Se nós não conhecemos el proceso o processo del atavío, do atavio, las leyes as leis de la purificación. da purificação. Entonces, Então, ella no podía vestirse. ela não podia se vestir. Ella no podía vestirse Ela não podia se vestir sin pasar por ese proceso. sem passar por este processo. Y ahí entraba E aí entrava el eunuco, o eunuco, tenía parte en eso. tinha parte nisso.
Porque él tenía que encargarse porque ele tinha que se encarregar de que ella pasara de que ela passasse por el proceso. pelo processo. Ella no podía evitar Ela não podia evitar pasar por el proceso, passar pelo processo, porque el eunuco porque o eunuco la vigilaba a ella. estava vigiando ela. Ella no podía decir, Ela não podia dizer: yo me coloqué el perfume, eu me coloquei o perfume, me coloqué el aceite, me coloquei o azeite, fui a orar un poquito fui orar um pouquinho y recibí el Espíritu Santo. e recebi o Espírito Santo. Y luego con el pelo cortado. E logo com o cabelo cortado. El eunuco sabía O eunuco sabia si ella había pasado se ela havia passado por el proceso, pelo processo, porque conocía las leyes porque conhecia as leis del atavío, do atavio, el tiempo o tempo que llevaba el atavío, que levava o atavio, y también conocía e também conhecia al rey. ao rei. Amén. Amém. Y nosotros podemos hablar misterio, E nós podemos falar mistérios día y noche, dia e noite. no sirve de nada. Não serve de nada. Porque si nosotros no pasamos por este proceso, Porque se nós não passamos por este processo, nunca nos podremos poner el vestido. nunca poderemos colocar o vestido. Yo creo Eu creio que podemos entrar en algo. que podemos entrar em algo. Un hombre hizo una boda, Um homem fez uma bola, una boda. uma boda. Y el novio, E o noivo, cuando empezó la boda, quando começou a boda, entró a la boda entrou na boda y encontró un hombre e encontrou um homem que no tenía el vestido. que não tinha vestido. Y no fue a nadie que tenía el vestido, E não foi, a ninguno e não foi a ninguém que tenía el vestido. que tinha vestido. Fue al que no tenía el vestido. Foi ao que não tinha vestido. Y le dijo, amigo, E lhe disse: amigo, ¿cómo entraste aquí? como entraste aqui? Porque aquí no entra nadie Porque aqui não entra ninguém que no tenga el vestido. que não tenha vestido. Dice, él ponía un siervo Disse: ele pôs um servo en la puerta na porta para que a todos los invitados para que a todos os convidados que él había invitado, que ele tinha convidado, él hacía una lista ele fazia uma lista de los que iban a venir dos que iam vir a la boda à boda antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Dios hizo la lista. Deus fez a lista, Porque dijo, escribe, porque disse: escreve, bienaventurados bem-aventurados los que son invitados, os que são los convidados, que son llamados os que são a chamados la cena de la boda del Cordero. à ceia da boda do Cordeiro. Escribe, Escreve, bienaventurado, bem-aventurado, a la lista, a lista, a la nota anota de los que vienen. os que vêm. Escribe, Escreve, bienaventurado, bem-aventurado, los que son llamados os que são a la chamados cena de la boda del Cordero. à ceia da boda do Cordeiro. Y escribe, E escreve, estas palabras estas palavras son fieles são y fiéis verdaderas. e verdadeiras. Y luego él entró E logo ele entrou y encontró a aquel hombre. e encontrou aquele homem. ¿Cómo entraste, amigo? Como entraste, amigo? Es que él era el íntimo amigo del pastor. É porque ele era um íntimo amigo do pastor? Él no podía dejarlo ahí. Ele não poderia deixá-lo ali. Él llamó a sus siervos. Ele chamou seus servos, Átenlo de pies y manos atem-no pés e mãos y tírenlo afuera. e tirem-o para fora. El huerto del Edén. No jardim do Éden, Eso hizo Dios isso fez Deus con el hombre que había pecado. com o homem que havia pecado. Entonces, Então, ¿qué responsabilidad que responsabilidade para nosotros para nós vigilar vigiar que la reina que a rainha se ponga el vestido? se ponha vestido. Porque el eunuco Porque o eunuco tenía que ver con el proceso. tinha que ver com o processo. Él tenía que conocer las leyes de purificación. Ele tinha que conhecer as leis de purificação. ¿Cómo podía aplicarle las leyes Como poderia aplicar as leis de purificación de purificação
si él no las conocía. se ele não conhecesse ¿Cómo ser purificado? como ser purificado. Entonces, Então, vemos en la parábola de las 10 vírgenes, vemos a parábola das 10 virgens. vemos que 5 Vimos que 5 eran prudentes eram prudentes y 5 eran fatuas. e 5 eram as nécias. Y unas E umas entraron a la boda entraram na boda, porque tenían aceite, porque tinham azeite, el vestido, o vestido. porque el aceite Porque o azeite representa el Espíritu Santo. representa o Espírito Santo. Y el Espíritu Santo E o Espírito Santo es el vestido de boda. é o vestido de boda. El profeta lo dice O profeta disse en el libro de Apocalipsis. no livro de Apocalipse. Mire, Veja. cualquier hombre Qualquer homem que suba de cualquier otra manera, que suba de qualquer outra maneira el ladrón que o ladrão y salteador, e o salteador, en la parábola, na parábola, y subió y estuvo en la cena de la boda subiu e esteve na boda sin tener el vestido, sem ter o vestido. fue hallado culpable. Foi achado culpável. No había pasado por la purificación. Não havia passado pela purificação. ¿Por qué no tenía el vestido? Por que não tinha o vestido? Porque no había pasado por el tiempo de purificación. Porque não havia passado pelo tempo de purificação. ¿Por qué la Virgen fatua Por que a Virgem Nécia queda aquí? fica aqui? No puede ir a la boda. Não pode ir à boda Porque no tiene el vestido. porque não tem o vestido. El Espíritu Santo O Espírito Santo es el vestido de boda. é o vestido de boda. Y ella no tiene el vestido. E ela não tem o vestido. ¿Por qué no pudo? Por que não pôde? Porque no pasó por el tiempo de purificación. Que não passou pelo tempo de purificação. ¿Por qué ella queda en la tribulación? Por que ela fica na tribulação? ¿Para ser qué? Para ser o quê? Para ser purificada. Para ser purificada. Ella va a ir a la tribulación Ela vai à tribulação porque necesita ser purificada. porque necessita ser purificada. ¿Por qué la novia se vistió el vestido? Por que a noiva se vestiu o vestido? ¿Por qué no precisa Porque não precisa ir a la tribulación? ir à tribulação. Los volcanes se abrirán. Los volcanes se abrirán. La tierra se abrirá, el fuego. A terra se abrirá em fogo e vulcão. Os vulcões se abrirão Y la guerra se desatará. e a guerra se desatará. Fuego atómico, Fogo atômico, fuego santo. fogo santo. La carne A carne se caerá se cairá en pedazos. em pedaços. El concilio irá O concílio y matará a las personas. virá e matará as pessoas. Forçará Forçará a pertenecer al concilio. a pertencer a concílios. ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Por que teve que passar por isso? Para ser purificada. Para ser purificada. ¿No era mejor entrar en el aceite? Não era melhor entrar no azeite? Ella va a la tribulación Ela vai à tribulação para ser purificada. para ser purificada. Dijo el profeta, ven. Diz o profeta, vem. ¿Por qué la novia no va a la tribulación? Por que a noiva não vai à tribulação? Porque ella aceptó Porque ela aceitou el periodo o período de purificación. de purificação. El periodo de purificación O período de purificação es la palabra. é a palavra. La palabra A palavra nos purifica. nos purifica. El Espíritu Santo O Espírito Santo nos purifica. nos purifica. Es mejor entrar en el periodo, É melhor entrar no período, no tempo de purificación de purificação que el eunuco, do que o eunuco que o eunuco nos dijo. nos disse. Y no ir a la tribulación E não ir à tribulação para ser purificado. para ser purificado. Usted escoge. Você corre. ¿Por qué tuvo que ir?
Por que teve que ir? Ahora aquí, Agora aqui, un momento, um momento más íntimo. mais íntimo. La parábola de las 10 vírgenes. A parábola das 10 virgens. Las 10 As 10 eran vírgenes. eram virgens. Esta es la mala. Mira, hermano, Veja, irmãos. tenemos Revelación 17. Temos Revelación 17. Revelações 17. Apocalipse 17. Apocalipsis 17. Tenemos una mujer, una ramera. Temos uma mulher, uma mala, prostituta. Una prostituta. Uma prostituta. En Revelación 13 Em Apocalipse 13, tenemos las hijas temos as filhas de aquella mujer. daquela mulher. Son las denominaciones. São as denominações. Pero en la parábola, Mas a parábola estas eran vírgenes. estão as virgens. Vemos esto, Vemos isso. que esa parábola Que essa parábola de las 10 vírgenes. das 10 virgens, Las vírgenes, as virgens, ¿qué significa virgen? o que significa virgem? Él dice una mujer que nunca fue tocada Ele disse uma mulher que nunca foi tocada por hombre. por homem. ¿Ve? Ella Sí. nunca fue tocada. Ela nunca foi tocada. Entonces, Então, estas 10 estas 10 eran vírgenes. eram virgens. Nosotros Nós vemos que la organización vemos que a organização, es la madre y sus hijas, a mãe e suas filhas, la iglesia católica, a igreja católica, es la ramera é a prostituta y las protestantes. e as protestantes. Son las hijas. São as filhas. Pero ahí dentro de ellos Mas ali dentro deles, hay personas há pessoas que aman a Dios que amam a Deus y viven de toda palabra e vivem toda a palavra, que conocen. que conhecem. Amén. Amém? Amén. Entonces, Então, aquí vamos a encontrar, aqui vamos encontrar, con la ayuda de Dios, com a ajuda de Deus, ¿qué quiere decir virgen? o que quer dizer virgem. Página 38. Página 38. Preguntas y respuestas sobre Génesis. Perguntas e respostas sobre Gênesis. ¿Qué quiere decir virgen? O que quer dizer virgem? Significa pureza, Significa pureza. significa santidad. Significa santidade. ¿Qué quiere decir doncella? O que quer dizer donzela? Es una joven É uma jovem que nunca fue tocada que nunca foi tocada por ningún hombre. por nenhum homem. Ella es una virgen. Ela é uma virgem. ¿Qué significa aceite virgen de oliva? O que significa azeite virgem de oliva? La oliva, A oliva, el aceite de oliva, o azeite de oliva, puede ser aceite de oliva, pode ser azeite de oliva, pero no virgen. mas não virgem. Y está escrito en el envase, E está escrito na embalagem, extra virgen. extra virgem. ¿Por qué? Por quê? Porque tiene un proceso Porque tem um processo de destilación, de destilação, de purificación de purificação más estricto mais, Mais severo. mais severo que el otro aceite. que o outro azeite. Puede ser de oliva, Pode ser de oliva, pero el aceite virgen de oliva mas o azeite virgem de oliva, extra extra, es porque ha llegado al máximo é porque tem chegado ao máximo de su pureza. da sua pureza. No puede ser más puro. Não pode ser mais puro. Ha llegado a la plenitud Tem chegado à plenitude de la pureza. da pureza. No ha quedado nada, Não tem ficado nada, ninguna partícula. nenhuma partícula. Eso significa Isso significa aceite de oliva azeite de oliva extra virgen. extra virgem.
Hay que pagar por eso. Tem que pagar por isso. Vale más. Vale mais. Amén. Amém. Dice, esto lo dice el profeta. Isto disse o profeta. Se lo estoy leyendo. Estou lendo. ¿Ve? Vê? ¿Qué significa virgen? O que significa virgem? Pureza, Pureza, santidad. ¿Qué santidade. quiere decir doncella? O que quer dizer donzela? Una joven Uma jovem que nunca fue tocada. que nunca foi tocada. ¿Qué quiere decir aceite extra virgen? O que quer dizer azeite extra virgem? Significa que Significa ha sido destilado que tem sido destilado a tal grado ao tal grau que ha llegado a la virginidad de su pureza. que é chegado à virgindade da sua pureza. No puede ser más puro. Não pode ser mais puro. Ha llegado a la plenitud de la Tem pureza. chegado à plenitude da pureza. Amén. Amém. ¿Qué significa oro virgen? O que significa ouro virgem? Puede tener oro 14. Pode ter ouro 14. Es un oro mezclado con otras cosas. É um ouro misturado com outras coisas. Pero el oro virgen Mas o ouro virgem es cuando le han sacado la pirita, é quando os tem tirado el hierro, o ferro, cobre, cobre, cualquier partícula qualquer partícula que no sea oro. que não seja ouro. Tiene que pasar por un proceso y proceso Tem que passar por um processo, hasta que es processo, oro puro. até que somente ele puro, Ese oro este ouro, es llamado oro virgen. é chamado ouro virgem. 24 quilates. 24 quilates. No es ni 14, Entra em 14, no es ni 14, não é 14, no es 18, não é 18, es 24. é 24. Pero para eso Mas para isso, hay que pagar. tem que pagar. Hay un precio que pagar. Tem um preço que pagar. ¿Qué significa una iglesia virgen? O que significa uma igreja virgem? Ahora, Agora, aquí tenemos las dos. aqui temos as duas. Las dos mujeres As duas mulheres eran vírgenes. eram virgens. Fíjese, Vejam, era tan virgen eram tão virgem, una como la otra. uma como a outra. Pero una le sacó ventaja a la otra Mas uma tirou vantagem da outra, sobre la otra. sobre a outra. Vemos que 5 Vemos que 5 eran vírgenes eram virgens. y 5 E 5 eran vírgenes eram virgens prudentes. prudentes. Unas eran fatuas Umas eram nécias y otras eran prudentes. e outras eram prudentes. ¿Cuál era la diferencia? Qual era a diferença? Si ambas eran vírgenes, Se ambas eram virgens, porque habían llegado a la pureza. porque haviam chegado à pureza. Digo, había una sola cosa Mas havia somente uma coisa que las hacía diferentes, que lhes fazia diferente, que una recibió el Espíritu Santo. que uma recebeu o Espírito Santo. El Espíritu Santo O Espírito Santo es lo máximo de la pureza. é o máximo da pureza. Yo quiero decirles algo. Eu quero dizer-lhes algo. Martín Lutero Martim Lutero predicó justificación, pregou justificação, pero él no tenía el libro abierto. mas ele não tinha o livro aberto. Si ustedes miran en Romanos, Se você olhar em Romanos, hay personas que dicen, a pessoa diz: la novia es justificada, a noiva é justificada, la virgen necia también. a virgem nécia também. Dice, la novia es como que nunca hizo el pecado. Diz: a noiva é como se nunca tivesse pecado. Y esta también. E esta também. ¿Por qué? Por quê? Porque es virgen. Porque é virgem. Pero ¿por qué en Romanos? Mas por que em Romanos Dice que a los que antes conoció, disse que aos que antes conheceu, a estos llamó. a esses chamou. A los que llamó, Aos que chamou, justificó. justificou. A los que justificó, Aos que justificou, glorificó. glorificou. Hay una diferencia Há uma diferença con la virgen fatua. com a virgem nécia. Esa escritura no está hablando de ella.
Essa escritura não está falando dela. Porque cuando empieza, Porque quando começa, fíjese cómo comienza. vejam como começa. A los que antes conoció. Aos que antes conheceu. La Biblia dice que eso es la novia. A Bíblia diz que esta é a noiva. Él nos conoció según el libro de Efesios. Que ele conheceu, segundo o livro de Efésios, Según el libro de Efesios, segundo o livro de Efésios, antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Él no está hablando de los que justificó Ele não está falando dos que justificou solamente. somente. Él está diciendo Ele está dizendo que a los que antes conoció, que aos que antes conheceu, a esto llamó. a esse chamou. También la Biblia dice Também a Bíblia diz que muchos son los llamados que muitos são os y chamados pocos los e escogidos. poucos os escolhidos. Pero entonces, Mas então, esa escritura essa escritura aclara bien esclarece bem que los que antes conoció, que os que antes conheceu, a estos a estes llamó, chamou, a estos predestinó. a estes predestinou. Está hablando de gente que él conoció antes, Está falando de gente que ele conheceu que antes, predestinó, que predestinou, a estos justificó a estes justificou y a estos glorificó. e a estes glorificou. ¿Qué está diciendo? Que está dizendo? Un proceso completo, Um processo completo, no un pedazo. não um pedaço. Martín Lutero Martim Lutero predicó justificación pregou con justificação el libro cerrado, com o livro fechado, pero nosotros mas nós tenemos justificación temos justificação con el libro abierto. com o livro aberto. Y en nuestra justificación E a nossa justificação está mezclada la predestinación, está misturada com a predestinação, la elección divina, a eleição divina la e a glorificación, glorificação el rapto, e o rapto, lo máximo de la pureza. o máximo da pureza. Porque Martín Lutero Porque Martim Lutero no conocía toda não conhecia la tudo, justificación a justificação, o por qué Dios justificó, ou por que Deus justificou. pero nosotros sí. Mas nós sim. Oh, Dios nos ayude. Deus nos ajude. Vamos a ir más simple. Vamos sair mais simples. Aquí tenemos dos muchachas Aqui temos duas moças para casarse, para casar. dos parejas. Dois casais Se vienen y se paran aquí. se veem e se param aqui. Las dos están vestidas de blanco. As duas estão vestidas de branco. Las dos son puras. As duas são puras. Las dos son vírgenes. As duas são virgens. Pero una de ellas Mas uma delas tiene el Espíritu Santo tem o Espírito Santo y la otra no. e a outra não. El ministro O ministro casa a ambas. casa a ambas. Usted dice, pero hermano, yo creo que nosotros debemos aconsejar que reciba el Espíritu Santo antes de casarse. Você diz, mas irmão, nós aconselhamos que receba o Espírito Santo antes de casar-se. Eso hago yo. Isso é o que eu faço. La gente va a orar As pessoas vão orar y dice, ya lo recibí. e dizem, já o recebi. Y tiene que casar a ambas. E tem que casar a ambas. La boda aquí en la tierra A boda aqui na terra es una sombra é uma sombra de la boda en el cielo. da boda no céu. Hay una sola boda, Há somente uma boda, es la del cielo. a do céu. Las otras representan As outras representam a la boda del cielo. a boda do céu. Aquí las muchachas Aqui as moças pueden ir y comprar podem ir e comprar su vestido seu vestido de lino de linho en la tienda. na tenda. Una mejor que otra, Uma melhor que a outra, según el dinero que tenga. segundo o dinheiro que tiver. Pero en la boda del cielo, Mas na boda do céu, el vestido que va a usar en la boda del cielo o vestido que vai usar na boda do céu no se compra en la tienda. não se compra na tenda. Es el novio É o noivo que tiene que dar. que tem que dar.
Entonces, Então, hagámoslo más fuerte façamos mais forte este asunto. este assunto. Viene una muchacha Vem uma moça del mundo do mundo y ella ha perdido su virginidad, e ela tem perdido a sua virgindade. ha cometido una falta Tem cometido uma falha y viene aquí, e vem aqui, cree en el Señor, crê no Senhor, se bautiza en el nombre de se Jesucristo batiza no nome de Jesus Cristo y recibe el Espíritu Santo. e recebe o Espírito Santo. Y luego una muchacha E logo uma moça que se crió en el banco de la iglesia, que se criou no banco da igreja. nunca nadie la tocó, Nunca ninguém a tocou. ella se pone el vestido blanco, Ela coloca o vestido branco, pero no tiene el Espíritu Santo. mas não tem o Espírito Santo. Y la paramos aquí, E a colocamos aqui, a la que vino del mundo, a que veio do mundo, con un vestido negro, com um vestido preto. y a la Virgen que nació aquí, E a virgem que nasceu aqui, con un vestido blanco. com um vestido branco. La Virgen A virgem no tiene el Espíritu Santo, não tem o Espírito Santo, mas esta tiene el Espíritu Santo. mas esta outra tem o Espírito Santo. Ella viene al pastor, Ela veio ao pastor le pregunta, e pergunta: pastor, Pastor, ¿cómo puedo usar el vestido? como posso usar o vestido? ¿Qué color? Que cor? Él dice, Ele diz: marrón, marrom, negro. preto. Usted no puede usar el vestido, Você não pode usar o vestido, porque usted no es virgen. porque você não é virgem. Viene la Virgen Vem a virgem y dice, pastor, e diz: Pastor, ¿yo puedo usar el vestido blanco? eu posso usar o vestido branco? Oh, sí, Oh, sim, porque usted es virgen. porque você é virgem. Pero ella no tiene el Espíritu Santo. Mas ela não tem o Espírito Santo. Y esta tiene el E Espíritu esta Santo. tem o Espírito Santo. Para la iglesia, Para a igreja, esta muchacha esta moça no califica não qualifica para vestirse de blanco para se vestir de branco. aquí en la iglesia, Aqui na igreja, entre los hombres, entre os homens, entre el mundo eclesiástico, entre o mundo eclesiástico, entre los religiosos. entre os religiosos. Pero en realidad, Mas em realidade, ella tiene el vestido de boda ela tem o vestido de boda de allá arriba. lá em cima. ¿Qué problema? Que problema? Y hermano, E irmão, yo tengo más de 50 bodas. eu tenho mais de 50 bodas. Yo sé qué es pasar por ahí. Eu sei o que é passar por ali. Y la gente en la iglesia E as pessoas na igreja miran así. olham assim. La iglesia A igreja tiene su justicia tem a sua justiça y Dios tiene la de él. e Deus tem a dele. Entonces yo caso esta de negro. Então eu caso esta de vestido preto. Está lista la boda. Está pronta a boda. Ambas se van a casar. Ambas vão casar. Digamos que Jesús entra por esa puerta Digamos que Jesus entre por esta porta y dice, momento hermano Hugo, e diz: um momento, irmão Hugo, y sube aquí. e sobe aqui. Y él me habla. E ele me fala: ¿Por qué tú vas a casar a ella por que tu vais casar ela de blanco de branco y a esta de negro? e esta de preto? Yo morí por ella. Eu morri por ela. Yo la justifiqué, Eu a justifiquei, la santifiqué. a santifiquei. Quizá para el mundo Quem sabe para o mundo no es justo, não é justa, pero para mí sí, mas para mim sim, porque yo la justifiqué. porque eu a justifiquei. ¿O no leíste en Hebreo Ou não leste em Hebreus que Pablo que Paulo justificó a Rahab? justificou a Raabe? ¿No leíste Não leste en Santiago em Santiago que Santiago que Santiago justificó a Rahab? justificou a Raabe? Quiere decir, hermano Hugo, Quer dizer, irmão Hugo, que la justicia de la iglesia, que a justiça da igreja, que tu justicia que a tua justiça es mejor que la mía. é melhor do que a minha?
¿A quién él le llamó A quem ele chamou justicia propia? justiça própria? ¿A quién fue? A quem foi? A los fariseos. Aos fariseus. Usted dice, hermano Hugo, Você diz, irmão Hugo, lo que usted está hablando, o que você está falando, usted se desvió de su tema. você se desviou do seu tema. ¿O no? Oh, não, Porque el eunuco porque o eunuco es el que tiene que enseñarle é o que tem que ensinar cómo vestirse. como vestir-se. Y si él no conoce E se ele não conhece las leyes de purificación, as leis de purificação, va a hacer vestir vai fazer vestir a la genuina a genuína el vestido errado. o vestido errado. Hermanos queridos, Irmãos queridos, tenemos una gran responsabilidad. temos uma grande responsabilidade. Pudiéramos seguir, Podíamos seguir, y creo que vamos a seguir, e creio que vamos seguir, si Dios nos permite. se Deus nos permite. Amén. Amém? Pero meditemos. Mas meditemos. En la novia Na noiva va a estar María Magdalena. vai estar Maria Madalena. ¿Cuántas personas Quantas pessoas estarán en la novia estarão na noiva que no merecen, que não merecem, que eran malas personas? que eram pessoas más? Mire el hermano Brana, Veja o irmão Brana, William Brana, William Brana, hijo de borracho. filho de um bêbado. No importa, Não importa. la gracia de Dios A graça de Deus me salvó. me salvou. Miremos esto. Vejamos isto. Un día, Um dia, un joven um jovem fue a su padre, foi ao seu pai, era dueño de unos ranchos, era dono de uns ranchos, y él visitó aquel rancho e ele visitou aquele donde rancho tenían ganado. onde tinha gado, uma Y allá fazenda. había una muchacha, E lá havia uma moça, una criada, uma criada, que limpiaba las ollas, que limpava los platos. os pratos. Y todas las otras muchachas E todas as outras moças se vistieron bien se vestiram bem para recibirlo. para recebê-lo. Hicieron fiesta. Fizeram festa. Una noche, Uma noite, él estaba sentado, ele estava sentado, pero él ya la había visto a ella. mas ele já tinha visto ela. Y ella estaba muy cansada E ela estava muito cansada de trabajar todo el día, de trabalhar todo dia, de lavar, usted sabe todo, de lavar todas las cosas de la cocina. todas as coisas da cozinha. Y ella salió para tirar agua. E ela saiu para buscar água. Él salió también. E ele saiu também. Él se paró así, Ele se parou assim, en el corral. no curral. Y ella salió y tiró el agua. E ela saiu e tirou água. Y él la miró. E ele olhou. Buenas noches. Boa noite. Se asustó. Se assustou. No temas. Não temas. Usted sabe. Você sabe. No temáis. Não temais. Eu sou. Eu sou. Se cansó de predicarlo. Cansou de pregar. No temáis. Não temais. Yo soy. Eu sou. No te asustes. Não te assustes. Quiero hablarte. Quero falar. Ella retrocedió. Ela retrocedeu. Quiero decirte por qué vine aquí. Quero te dizer por que eu vim aqui. Yo vine a buscar una esposa. Eu vim buscar uma esposa. Está muy bien, dijo. Está muito bem. ¿Y usted no ha conseguido? E você não tem conseguido? No, yo solamente estoy mirando. Não, eu somente estou olhando. Y estaba mirando a ti. E estava olhando para Y ti. ella comenzó a retroceder. E ela começou a Porque retroceder. su vestido, dice el profeta, Porque o seu vestido, diz o profeta, estaban todos rasgados, estava todo rasgado. muy viejos. Muito Y ella velhos. estaba descalza. E ela estava descalça. Ella jamás pensó Ela jamais pensou que él iba a hablar. que ele ia falar. Dijo, sí, usted no ha conseguido aquí. Disse, você não tem conseguido aqui? No, te estoy mirando a ti, le dijo. Não, eu estou olhando para ti. Ele Yo he disse. hablado con las otras. Eu tenho falado com as outras, Pero en ti mas em ti he visto cosas tenho visto coisas que ellas no tienen. que elas não têm. Y le comenzó a hablar. E começou a lhe falar. Y le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Ele disse, quer casar comigo? Y ella quedó sorprendida. E ela ficou surpresa. Yo no
yo no tengo condiciones Eu não tenho condições para casarme con usted. para casar com você. Mire cómo estoy. Veja como eu estou. Yo soy muy pobre. Eu sou muito pobre. Yo no tengo chance. Eu não tenho chance. Yo soy una prima aquí. Eu sou uma prima Yo soy aqui. una sirvienta. Eu sou uma Mi servente. padre murió. Meu pai morreu Yo limpio aquí e eu que limpo para aqui comer, para vivir. para poder comer e para Yo viver. no te estoy preguntando. Eu não estou te perguntando, Mira mi ropa. veja minha roupa. Y yo no veo tu ropa. Eu não vejo a tua A roupa. mí no me interesa tu A ropa. mim não me interessa a tua Yo roupa. tengo para comprarte 100 vestidos. Eu tenho para te comprar 100 vestidos. Yo solo te estoy preguntando Eu só te estou perguntando si quieres casarte conmigo. se quer casar comigo. Yo me pregunto, E eu me pergunto, ya no los quiero cansar. eu não quero cansar. ¿Conoceremos nosotros Conhecemos nós las leyes as leis de purificación? de purificação, Porque a veces porque às vezes a personas con el Espíritu Santo a pessoas com o Espírito Santo las sentamos allá al fondo, sentamos lá no fundo, las casamos de marrón. as casamos de marrom. ¿Será que conocemos las leyes de purificación? Será que conhecemos as leis de purificação? ¿Será que somos verdaderos eunucos Será que somos verdadeiros eunucos que conoce el gusto del rey? que conhecem o gosto do rei? Y luego para personas E logo para pessoas sin el Espíritu Santo sem o Espírito Santo, ponemos flores en la iglesia, colocamos flores na igreja. alfombras rojas. Flores rosa, tapete vermelho. Si a una boda natural Se há uma boda natural, no puedo yo guiar, não posso eu guiar. Sim. si a una muchacha Se há uma moça en lo natural no natural, no puedo yo guiarla, não posso eu guiá-la ¿cómo debe vestirse? como deve vestir-se. ¿Podré yo vestir Poderia eu vestir a la novia de Cristo? a noiva de Cristo? Si para mí Se para mim lo que es justo, o que é justo, para Dios no es justo. para Deus não é justo. La iglesia A igreja no canonizó a Lutero, não canonizou a Lutero, pero Dios lo canonizó. mas Deus o canonizou. La iglesia no canonizó a Juana de Arco, A igreja não canonizou a Joana d'Arc, pero Dios la canonizó. mas Deus a canonizou. Canonizou. Muchos de los hijos de Dios Muitos dos filhos de Deus, para la iglesia para a igreja, eran herejes, eram hereges. para los obispos, Para os bispos, para los presbíteros, para os para los presbíteros, grandes ministros. para os grandes ministros, Muchos de los hijos de Dios muitos dos filhos de Deus eran herejes, eram hereges, pero para Dios mas para Deus eran santos. eram santos. Dios puede ayudarnos. Deus pode nos ajudar. ¿Usted cree que Dios puede ayudarnos? Você crê que Deus pode nos ajudar? Vamos a ponernos de pie. Vamos colocar-nos de pé. Vamos a pedirle Vamos pedir que nos ayude, que nos ajude, que nos revele que nos revele su palabra. sua palavra. Dios Todopoderoso, Deus Todo-Poderoso, gracias por tu amor. graças por teu amor. Gracias por estos siervos tuyos, Obrigado por esses por teus estos servos, eunucos, Señor, por esses eunucos, por estos Senhor, guardianes. por esses guardiões. Dios permite Deus permite a mí, a mim, juntamente con ellos, juntamente com que tu eles, palabra se revele a nuestros que a corazones tua palavra se revele aos nossos para corações, poder vestir a la novia de para Cristo poder vestir a noiva de Cristo con la palabra com a palavra que ha sido abierta. que tem sido aberta. Un día el hermano Branham Um dia o irmão Brana oró orou y te pidió, e te pediu: Señor, déjame vestir a tu novia Senhor, deixa-me vestir a tua con noiva el vestido de la palabra. com o vestido da Que palavra. no sea lo que yo pienso,
Que seja o que eu penso. que no sea lo que yo Que pienso, não seja o que eu penso, sino que lo que tu palabra dice. senão o que a tua palavra diz. Ayúdanos, Padre. Ajuda-nos, Pai. Ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, para que cada iglesia para que cada igreja pueda ser vestida possa ser vestida con el vestido de la palabra. com o vestido da Y palavra. que nosotros Que nós podamos ser verdaderos eunucos possamos ser verdadeiros eunucos y ayudarle e ajudar a vestir a tu a novia. vestir a tua Que noiva. así sea, Que Señor. assim seja, En Senhor, el nombre del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Dios les bendiga. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, nós convidamos vocês para ir a um lugar para almoçar. É um restaurante que pode nos atender ali. Um precinho bom, tem uma carninha assada ali. E se vocês desejam acompanhar, então nós podemos todos ir a um lugar só. O homem ali está esperando. Eu creio até que é muito cedo, nós temos que dar um tempinho. Esse aqui um pouco mais longe.